o código número 1, que é a origem da oratória. Os antigos gregos, estou acompanhando aqui no e-book, daí eu quero que você baixe o e-book, se você quiser, também faça igual eu fiz aí, imprima ele, faça a impressão dele e você vai ter à mão um livro digital que se tornou físico e será de grande utilidade na sua vida pessoal e profissional. Quando você aprende essas técnicas, esses códigos, esses segredos, se torna um diferencial competitivo na sua vida pessoal e profissional. Plim, plim. Plim, plim significa pega o código, entre o código aí. Então, a origem da oratória. Os antigos gregos, eles acreditavam que todo cidadão deveria estudar, falar em público e aprender a arte da persuasão. E Aristóteles criou uma escola. A escola de Aristóteles é considerada hoje a escola clássica da oratória. Então, a história clássica dos gregos, a ênfase no conteúdo do discurso e na argumentação, pouca ou nenhuma preocupação com a forma. Eles não se preocupavam tanto com a forma da oratória, mas embora depois você vai ver que nós vamos ter 3 fundamentos e que apresenta ao orador, que era conhecido o personagem da época, a preocupação primeira de todas, o foco primeiro de todos, era a estrutura da fala, a argumentação. Inclusive, alguns gregos antigos entendiam que a oratória, para aqueles que não vêm com o dom, quando eles fossem até a escola, eles aprenderiam a organizar essa estrutura e o dom viria. E para aqueles que já tinham o dom e não sabiam organizar a sua fala, que já eram pessoas que entendiam que já vieram com o dom, então tinha 2 grupos, aqueles que acreditam que já vieram com o dom e aqueles que acreditavam que o dom vinha depois. E um exemplo disso é Demóstenes, que ele não tinha habilidade nenhuma, não tinha técnica nenhuma, a voz era muito ruim, não tinha fôlego, e depois ele aprendeu. Então, as pessoas vendo Demóstenes falar em público, e quem conhecia ele anteriormente entendia que quem participasse da escola acabaria recebendo o dom também. Mas eles aprendiam então a criar uma estrutura da fala através da base que Aristóteles ensinava na organização do discurso. E lá naquele tempo então, fica aqui algumas informações. A oratória clássica era considerada a arte da persuasão. E o propósito da escola era convencer através da persuasão. Logo depois, os romanos, aprendendo através também da escola de Aristóteles, criaram também as suas escolas. E é considerada a escola clássica romana. E a forma dos romanos, do discurso, era uma grande base na eloquência e pouca preocupação com o conteúdo. Então eles não se preocupavam tanto quanto os gregos no conteúdo, mas eles se preocupavam como que a forma, como que nós vamos fazer essa apresentação. E por isso que hoje eu só chamo a oratória de oratória clássica, porque eu pego esse conhecimento da estrutura dos gregos e o conhecimento dos romanos e elas se juntam, e aí nós vamos aprender como que ficou depois. E para os romanos também era a arte da persuasão, mas o propósito da oratória dos romanos era comover e agradar. Então os gregos tinham o propósito de convencer, os romanos o propósito de comover e agradar. Logo depois nós recebemos a oratória moderna, que aí a ênfase é na forma, no conteúdo do discurso, junto as duas coisas. Grande preocupação com a adequação do discurso ao público. Agora, na oratória moderna, nós já vemos um outro modelo de apresentação, onde o orador, que era conhecido como orador, lá na oratória clássica, ele procura adequar, adaptar a estrutura do seu discurso ao seu público, ao seu ouvinte. E aí vem a autenticidade,
para você ser autêntico. Vem uma fala mais voltada para uma conversa do dia a dia, enquanto lá na oratória clássica a apresentação ela era geralmente num púlpito, num palco. Hoje, na oratória moderna, você está vendo aí, a gente liga o telefone, a gente liga a nossa câmera e a gente leva a mensagem online, ao vivo, para todos os lugares do mundo. E o propósito da oratória moderna é a habilidade. Então, lá na oratória clássica, o propósito era a arte, na oratória moderna, o propósito é a habilidade. Então, você pode treinar, aprender essa habilidade. Embora nós vamos ver na experiência de Demóstenes, que ele treinava muito também. Então, o propósito é a habilidade e o foco é convencer, comover e agradar. E nós juntamos a estrutura da oratória clássica dos gregos e dos romanos e também temos o propósito de convencer, comover, agradar, alcançar um propósito na nossa comunicação. E a oratória holística, que é uma oratória que vai além da oratória clássica e da oratória moderna. Despertar a espiritualidade da sua audiência, elevar a frequência e a energia das pessoas para um outro nível de frequência. E o foco é emocionar e despertar. Então, quando nós aprendemos aqui no primeiro código, você viu que tem 3 escolas. A escola de oratória clássica, que era dos gregos e dos romanos, a escola da oratória moderna, que é a oratória da habilidade, e a oratória holística, que é a oratória da espiritualidade. E aí nós temos 3 personagens. Lá na oratória clássica nós temos o orador. Na oratória moderna nós temos o líder. E na oratória holística nós temos o mago, que ele domina toda essa estrutura, todo esse conhecimento. E ele tem a arte, ele tem a habilidade e ele tem a espiritualidade. Valeu? Plim, plim.